Bora, pô. Bora. Começando. E aí, galera, GD aqui. Gabriel aqui também. A gente não está acostumado com esse formato de mais de uma pessoa. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre gestão do tempo. A gente fez uma pesquisa, rodou uma pesquisa durante esse tempo de quarentena e viu que o problema para grande parte dos universitários tem sido a gestão do tempo e a questão do foco. O foco a gente já fez um vídeo falando a respeito, eu vou deixar aqui no card do vídeo, aí você pode clicar e ver o vídeo depois. Mas hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre gestão do tempo. O que é gestão do tempo? Tem muitos conceitos relacionados à gestão de tempo, né? Porque a gente acha que, assim, ser produtivo, ser ocupado é a mesma coisa que ser produtivo. E muitas vezes não é. Muita gente passa o dia inteiro sendo ocupado, faz atividade que não faz sentido nenhum para a vida dele e acha que está sendo produtivo. Mas no final do dia, quando chega lá, assim, a hora de dormir, você pensa, cara, não fiz absolutamente nada hoje. E a gestão de tempo é justamente isso, você gerenciar suas tarefas que você tem que fazer no dia a dia. É você realmente saber o que você tem que fazer, o que está acontecendo nos seus projetos, tanto projetos pessoais, projetos educacionais, que entra toda a sua vida em geral, né? Então a gestão do tempo vem para isso, ela vem para te ajudar a mapear aquilo que você tem que fazer. E a gente começou também o gerenciamento de tempo desde o início da nossa metodologia. Quando a gente aplica a metodologia de Stack, a gente começou com a base no gerenciamento de projetos, e no gerenciamento de projetos, uma das bases para esse projeto dar certo é o gerenciamento de tempo. O gerenciamento tanto das entregas no prazo, quanto do processo todo, para você ter ideia de quão bem você está se saindo durante o processo. No início, a gente aplicou isso basicamente como uma ferramenta de gerenciamento de projetos, e depois a gente foi aplicando mais para os estudos, para a gente ter uma melhor produtividade nos estudos. Porque, para completar, né, a gente tem que pensar um pouco o seguinte, toda tarefa ela tem um tempo determinado para acabar. Uma hora você vai acabar ela, independente se for um mês, se for uma semana, você vai acabar ela em algum momento da sua vida. Mas a gente começou a perceber isso, a mensurar isso. Então o gerenciamento de tempo vem para isso, para a gente mensurar, para a gente ser mais produtivo naquilo que a gente está fazendo. Porque coisas que a gente fazia em 2 meses, né, a gente começou a fazer em 2 semanas. Por quê? A gente sabia como fazer isso, a gente começou a traquear essas atividades, começou a literalmente cronometrar esse tipo de coisa para a gente ver onde que a gente estava gastando mais tempo e onde que a gente deveria gastar menos tempo, né? A gente começou a fazer isso. A gente começou a fazer um trade-off daquilo que a gente realmente precisava fazer. E agora fala aí para nós por que gerenciar o tempo. Por que a importância de dividir essas metas e entregar nos prazos de acordo com o gerenciamento de tempo. Exato. Primeiro, antes disso, né, a gente tem que falar um pouco aqui que muita gente é igual bombeiro, só vive apagando incêndio. Então, por que a gente tem que gerenciar o tempo? Primeiramente, para a gente saber procrastinar, porque muita gente se culpa muitas vezes, tem, assim, a maioria das pessoas se culpa por não fazer uma tarefa e continua não fazendo aquela tarefa. Então, primeiramente, para você saber procrastinar, porque a gente é ser humano, né? A gente sempre vai procrastinar. E segundo, para a gente ser mais produtivo. Vou contar uma história aqui minha, né, pessoal. Eu sempre trabalhei e estudei durante o período de graduação. Sempre. Todos os 5 anos de graduação, eu sempre trabalhei e estudei. E no começo da graduação eu não tinha tempo para nada, né? Assim, eu achava que eu não tinha tempo para nada porque eu sempre vivia ocupado. E com isso eu não conseguia fazer o que realmente queria fazer. Eu era um aluno totalmente mediano nessa época e era complicado fazer isso. Eu sei como é que é a situação de alunos que trabalham e estudam, não é fácil você passar o dia inteiro no trabalho, depois ir para a faculdade, prestar atenção, depois fazer trabalho, fazer prova, fazer um monte de coisa, isso é muito complicado. Só que depois de pesquisar muitas ferramentas, muita coisa, começar a realmente traquear, né, o que estava acontecendo durante o meu dia, eu vi que era possível sim, e que 24 horas é suficiente para a gente fazer tudo aquilo que faz sentido para a gente. É claro, não é possível você fazer 24 horas tudo que você quer fazer, mas tudo que faz sentido para você fazer, dá tempo da gente conseguir fazer isso. Então, primeiramente, por que a gente tem que gerenciar o tempo? É saber procrastinar e saber quais atividades estão preenchendo no nosso dia. Acho que é o principal foco, assim, de produtividade que a gente tem.
Não, e até mesmo assim o nosso curso de engenharia de produção, a gente é formado em engenharia de produção já, mas durante a graduação a gente foi vendo que assim, essas entregas de metas bem definidas facilitavam assim, muito o processo quando a gente tinha que gerir o nosso tempo, gerir as nossas entregas, porque assim, quando você sabe o que você tem que entregar, quando você sabe o que você tem que fazer para definir um prazo, fica muito mais fácil quando você conhece muito também a sua capacidade, porque não adianta nada você falar assim, eu vou entregar isso, isso e isso em tal tempo, mas se você não consegue produzir aquilo que você falou, não tem muito como você definir essas entregas nesse determinado prazo de tempo. Então a gente vai falar aqui um pouco agora como fazer esse gerenciamento de tempo, mas espero também que ajudar vocês, principalmente nessa questão de saber a sua capacidade e saber o que você vai fazer. Agora nós vamos falar como planejar o seu gerenciamento de tempo. Nós vamos começar a falar aqui, tem um desejo bem claro. Tem um desejo e um objetivo bem claro, né? Porque se você não sabe o que quer, qualquer caminho vai servir para você. Alice no País das Maravilhas. Exatamente. Porque, assim, a gente tem que ter uma meta bem definida. Então, a primeira coisa a gente tem que definir o que é feito, né? O que é feito para o seu grupo que está fazendo? Ou o que é feito para você? O feito vai ser um entregável, um trabalho pronto, ou o feito vai ser um capítulo. Então, você tem que definir realmente a sua grande meta, aquilo que realmente vai fazer sentido para você. Vou dar um exemplo, nós da Destaque, né? O feito para nós vai ser esse vídeo, mas o que a gente tem que fazer antes desse vídeo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar roteiro, a gente tem que discutir o conteúdo, a gente tem que estudar o conteúdo, tem que fazer as pesquisas. Então, a gente começa com um objetivo claro, é o vídeo, né? Que esse vídeo que você está vendo aqui agora. A gente vai desmembrando esses objetivos até a gente chegar num entregável simples, né? Que a gente pode mensurar quanto tempo a gente vai demorar para fazer aquilo. Justamente esse é o nosso segundo passo, transforme o seu desejo em metas. Então é justamente isso que o Gabriel falou. Você vai pegar tudo aquilo que você vai querer fazer e vai transformar aquilo em metas entregáveis. Você vai transformar aquilo assim, por exemplo, para fazer esse vídeo a gente tem que fazer primeiro a pesquisa com vocês para ver qual tema vocês querem que a gente aborde nesses vídeos. Então assim, começa tudo por aí. Aí depois que a gente vai fazer as pesquisas, depois que a gente vai montar os roteiros, depois que a gente vai combinar, não, vamos gravar em tal dia, tal hora. Agora a gente combinou, juntou aqui e está fazendo o vídeo. Então assim, transforme o que você quer alcançar em passos nos quais você consegue se planejar para alcançar esses passos. Então, transforme o seu desejo, claro, em metas que você consegue alcançar. Exato. E só para completar também, a meta tem que ter alguns princípios, né? Ela tem que ser atingível, ela tem que ser baseada no tempo, ou seja, tem que ter um prazo, não tem nada para acabar isso. Sim. Tem que ser mensurável, você tem que conseguir mensurar. Beleza, eu fiz isso, eu fiz tanto por cento do meu entregável final hoje, então falta isso para acabar de fazer. Mas justamente a gente tem que continuar aqui, continuando esse tema aqui, isso que o Gabriel estava querendo falar é a questão de criar uma metodologia para você conseguir alcançar essa meta. Porque assim, você desejou o que você quer alcançar, você transformou aquilo em uma entrega atingível, mas você tem que definir como que você vai chegar nessa meta atingível. Então, por exemplo, para fazer a pesquisa, o que a gente precisa fazer para fazer a pesquisa para descobrir o que vocês querem? Para isso a gente fez um Google Forms, a gente distribuiu entre colegas universitários, a gente distribuiu entre pessoas que são pertinentes que elas façam essa resposta para a gente, porque também não adianta nada a gente jogar esse Google Forms para uma pessoa que já é formada ou para uma pessoa que não passou por uma graduação ou não sabe como que funciona a vida acadêmica. Não adianta. Então a gente tem que definir um caminho até chegar na onde a gente quer chegar, mas chegando primeiramente nas metas que a gente definiu. Então assim, a gente tem que fazer todo um planejamento para alcançar aquela subdivisão para chegar depois nas outras subdivisões até chegar na nossa meta final. Exato. No nosso desejo, claro, no caso. Para resumir, né, a gente tem lá um objetivo muito grande
Depois a gente vai quebrar esse objetivo em partes menores. Por exemplo, a gente tem lá o objetivo de ficar, vamos colocar aqui no mundo real, de ficar em forma. Você quer perder 20 quilos, beleza. Para você perder 20 quilos, o que você tem que fazer todo dia? Você tem que ir para academia todos os dias. Para você ir para academia todos os dias, o que você tem que fazer? Você tem que acordar 1 hora mais cedo. Então a gente vai quebrando esses objetivos grandes em partes menores, porque aí você vai conseguir mensurar todos os dias o que você está fazendo. Por exemplo, a semana você vai na academia 5 dias, a semana você foi 4 dias, então alguma coisa aconteceu. Qual que foi essa coisa? Aí vem o tratamento de causa. Por que você não foi na academia? A gente consegue, com isso, traquear muito bem tudo aquilo que está impedindo a gente de alcançar nosso objetivo maior. E sempre você tem que confiar no processo. Não é porque você faltou na academia um dia, né? É porque que tá tudo errado, E esse é o bom do gerenciamento de tempo de produtividade. Você consegue realmente procrastinar. Você pode falar, olha, eu não fui nessa semana por causa disso, mas semana que vem eu vou corrigir isso dessa maneira e dessa outra maneira. Principalmente na criação dessas rotinas, que a gente chama, esse é o nosso terceiro passo, a criação de rotinas para alcançar as metas, para alcançar o nosso desejo. Então, o Gabriel vai falar agora um pouco sobre a questão do Pareto, que é o famoso 80-20, que é principalmente a priorização daquilo que é mais importante. Exato. Tem um princípio de Pareto, né, que define que 80% das nossas ações depende de 20% das nossas atitudes. Então, isso serve para qualquer coisa na sua vida. Claro que esse número pode variar, assim, é exato, né, em relação à estatística, mas é claro, na sua vida esse número não vai ser exato, mas 80% daquilo que você faz, sinceramente, é inútil. Então, você tem que focar nos 20% que realmente fazem sentido para você. Por quê? Vamos pensar aqui no celular. Qual que é a porcentagem de usabilidade de aplicativo que você usa no celular? É 20%. Porque você tem lá 50 aplicativos instalados, só que você só usa 10 aplicativos. Então, assim, se você for olhar para qualquer área da sua vida, você vai ver que 80% das coisas não fazem sentido nenhum para você. Vamos supor lá suas metas de ano novo. Você definiu 10 metas lá do ano novo. Me fala quantas metas de ano novo você definiu que estão rodando até hoje. Provavelmente vão ser 2. Porque você viu que todas as outras não fazem sentido para você. Isso acontece todas as vezes na nossa vida. Então, sempre na nossa vida, a gente tem que focar nos 20% que faz sentido. Então, se você tem uma decisão muito difícil para tomar, pensa nesse 80-20. Pensa nas atividades. O que você vai ter que abrir mão para fazer essa atividade? Provavelmente você vai ter que abrir de 80% para você focar e ter sucesso nos 20%. E é muito melhor você ter sucesso nos 20% do que fazer uma conclusão meia boca nos 80%. Então, assim, sempre foque naquilo que realmente faz sentido para você. Porque até o nosso cérebro, ele não é multifocal. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma atividade, eu já falei isso também em um vídeo sobre foco, vou deixar o card aqui, mas, assim, quando a gente está fazendo uma atividade, a gente está focado naquela atividade. Então, assim, você está focado naquela atividade, chega uma notificação no seu celular, isso te tira toda a concentração, o concentramento. Toda a concentração que você estava naquele exercício ou naquela atividade que você estava fazendo. Então, assim, quando a gente começa a fazer duas coisas ao mesmo tempo, nunca que vai conseguir focar nos dois plenamente. Porque você vai conseguir fazer sim os dois, mas, assim, ao invés de você estar 100% focado na sua atividade, você vai estar 50% na sua atividade, 50% na outra atividade. E assim vai dividindo. Se você tiver outra atividade, vai ficar 33%, por exemplo. Então, assim, o nosso cérebro, ele é fisiologicamente incapaz de manter um foco, por exemplo, eu vou focar 70% aqui e só 30% aqui. Não, a gente não consegue fazer isso. Então, por isso que a gente tem que priorizar, que é o princípio principal. Gostou? Que é o princípio desta técnica 80-20, que a gente tem que focar no que é realmente necessário para que meu Deus do céu, para que a gente alcance os objetivos que a gente quer. Então, por exemplo, assim, não veio nenhum exemplo na minha mente agora.
Vamos dar um Mas... Tá, vamos dar um exemplo de faculdade, né? Você tem lá 5 matérias no semestre. 80% dessas matérias, elas não vão ser tão difíceis assim. Provavelmente vai ter aquela matéria chata pra caramba, que você vai ter que focar, assim, a maior parte do seu tempo nela. Como a gente fez engenharia, praticamente todo semestre era a mesma coisa. A gente tinha 5 matérias durante o semestre, 4 dessas matérias a gente conseguia realmente passar relativamente tranquilo. E uma matéria dessas, assim, a gente desprendia uma quantidade de tempo muito grande para aprender e praticar aquilo. Isso, para aplicar não, né? É para aplicar sim, porque, por exemplo, aí também, já trocando de assunto completamente, não é uma regra que, tipo assim, 5 matérias, uma sempre vai ser difícil. Por exemplo, tinha semestre que, tipo, 3 eram difíceis. Sim. Mas, assim, é claro que você vai focar mais nessas 3 que eram difíceis do que nas 2 que não eram. Então, assim, é sempre dar prioridade àquilo que realmente é necessário. Não falando que as outras 2 eram inúteis. Às vezes eram. Mas assim, se você consegue aprender as outras 2 com facilidade, você vai focar muito mais nas que você não tem facilidade para fazer a matéria. Mas eu convido a vocês a começar a olhar para a vida de vocês, em qualquer área da sua vida. Você vai ver que 80% das suas ações dependem só de 20% das suas atitudes. Você vai ver em qualquer área da sua vida. Então, se você focar 20% do tempo em alguma coisa que realmente faz sentido, você vai ver que vai começar a ter uma diferença muito grande naquilo que você está fazendo. Nós vamos falar agora com um profissional do Google. Ele usa o Google Agenda como se fosse... não existia um amanhã. E esse cara é Gabriel, que usa o Google Agenda até para falar se vai tomar banho. Até Fala um pouco do Google Agenda aí para nós e de como que a gente pode dividir as nossas tarefas no Google Agenda e direcionar. Inclusive tem um vídeo aqui que ele já fala do Google Agenda. Sim. O card vai estar aqui. O vídeo que eu falo do Google Agenda é bem superficial, né? É bem introdutório. Porque o Google Agenda, ele é mais, assim, se demora um tempo para você realmente acostumar com aquilo. Mas no vídeo ele fala, assim, como usar a ferramenta. Então é legal que vocês vejam o vídeo justamente para, assim, eu vou começar a utilizar o Google hoje, mas eu não sei como utilizar. O vídeo vai te ensinar, tipo, como utilizar. Agora nós estamos te falando o que você vai fazer para utilizar. Exatamente. Vamos lá. O Google Agenda, ele é de suma importância para aquela pessoa que quer gerenciar o tempo. Eu não usava o Google Agenda até 2 anos atrás, 2 anos, 1 ano e meio atrás. E assim, eu sempre tentava lembrar tudo de cabeça que eu tinha que fazer durante o meu dia, né? E isso é complicado, porque o nosso cérebro é igual um HD. Uma hora o HD lota e é complicado você esvaziar. Então, o Google Agenda, ele serve para realmente dar um norte. Então a gente definiu lá o objetivo grande, a gente definiu, quebrou esse objetivo em partes menores, o que a gente vai fazer? Vai colocar no Google Agenda essas partes menores, porque a gente tem que fazer todos os dias. Por exemplo, vamos lá, tem uma prova daqui 2 semanas, então eu quero saber todos os conteúdos da prova. Eu não vou lembrar qual conteúdo que caiu na prova agora, mas enfim. Que seja, se for, por exemplo, matemática, você vai ter uma prova de matemática e se vai cair as 4 operações básicas, soma, adição, subtração e divisão. São essas mesmo. Multiplicação, eu falei todas. Falei. Teria adição. Adição, subtração, divisão multiplicação. E multiplicação. Mas as 4. Tem as básicas, né? Mas tem várias. Matemática, velho. Não é cálculo. Não vamos falar de cálculo aqui agora. Tá, mas enfim. Bom. Você quer aprender todas essas quatro operações matemáticas. Vamos dizer que na segunda-feira você vai estudar só subtração. Na terça-feira só multiplicação, na quarta só divisão e na quinta-feira só multiplicação. Eu falei certo. Enfim, você vai fazer isso por 2 semanas. Isso vai criar padrões. Então toda segunda, às 4 horas da tarde, eu vou fazer a mesma coisa. Porque com isso você começa a estimular seu cérebro a sempre lembrar daquele assunto, daquele determinado horário. Então o Google Agenda, ele te manda um pushzinho lá, te falando, olha, você tem que fazer isso agora. E com isso você consegue ver quanto tempo livre que você tem também durante o seu dia. Porque isso é de suma importância, saber quanto tempo livre. E é importante também dizer que, assim, quando você definir um horário, por exemplo, você definiu de 4, que foi o que ele falou, de 4 até 5, por exemplo, quando der 5 horas, pare de fazer.
e vai fazer o que você definiu depois ou vai fazer nada. Mas, tipo assim, defina, até mesmo para o seu cérebro acostumar. Não, de tal horário a tal horário eu vou fazer isso. Exatamente. É muito importante que você defina e cumpra o que você definiu. Se você vê que você precisa de um tempo maior, aumente esse tempo no seu planejamento, não naquele planejamento em específico ali naquele dia. Exatamente. E essa questão do gerenciamento de tempo com o Google Agenda, eu convido você a fazer um exercício de colocar lá tudo que você tem que fazer durante o seu dia. Você vai ver que você tem muito mais tempo do que você acha que você tem. Porque vamos supor aqui um exemplo hipotético. Você está lá, você acorda 7, 8 horas da manhã. Vamos colocar 8 horas da manhã, que é o período que a gente está vivendo. Então você acorda 8 horas da manhã e a gente está tendo aula online, mas vamos supor que você estuda à noite. De 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, me fala o que realmente você faz de produtivo. Eu convido a você a colocar isso na sua agenda e ver realmente o que faz sentido para você. Você vai ver que tem muito gap, muita lacuna na sua agenda que realmente você pode preencher com coisas que faz sentido para você. E quando chegar lá na sua aula à noite, 7 horas da noite, você vai ter produzido muita coisa durante o seu dia. Então você vai ter feito muita coisa. Então eu convido a você a realmente começar a traquear cada atividade. Assim, não precisa colocar, igual ele falou, colocar até a hora que você vai tomar banho. Isso aí também é meio surreal. Mas assim, comece a colocar realmente o que faz sentido. Qual que é a hora que você tem que fazer tal trabalho, qual que é a hora que você tem que fazer estudar tal assunto. Comece a colocar isso, comece a distribuir isso dentro da sua agenda durante a semana. Você vai ver que vai sobrar tempo para você ver Netflix, fazer o que você quiser na sua vida. É importante também, assim, não ficar chateado se você não cumprir no início o que você colocou. Porque, assim, até que a gente crie o hábito de fazer alguma coisa, a gente meio que vai errando. Exato. E, por exemplo, eu me cobrava muito quando eu definia um negócio e não fazia aquilo que eu definia. Isso era, assim, horrível pra mim, porque eu falava, nossa, que lixo. Eu programei meu dia todo pra fazer isso e não fiz nem a metade. Isso pode ser um pouco frustrante, né? Frustrante para você, mas assim, não, principalmente no início, não deixe que isso te influencie a desistir. Vá tentando, tente fazer todo aquele passo a passo, igual você definiu, e também não queira sair da água pro vinho, assim, hoje eu não faço nada e amanhã eu vou fazer 20 horas de aula de inglês, eu vou fazer... Coloque coisas alcançáveis que você consiga fazer. Por exemplo, não adianta nada também você colocar uma porrada de coisa para fazer que você vê que você não vai dar conta, mas você fala assim, não, se eu dividir meu horário, agora eu vou dar conta porque eu sou uma pessoa organizada. Isso não é a nossa realidade. A gente tem que fazer metas alcançáveis, porque se você também ficar distribuindo durante o seu dia coisas que você não vai conseguir cumprir, isso vai acabar com o seu emocional. Porque você vai falar assim, nossa, como eu sou inútil. Exatamente. Como eu sou, nossa, como que eu não consigo fazer nada do que eu planejo. Eu planejei igual o GD e o Gabriel falou. Exatamente. Ainda vai colocar a culpa em nós. Mas assim, eu tenho a destaque aqui, a gente gravou também um vídeo de hábito, tá aqui no card. Mas olha assim, tente estabelecer metas alcançáveis durante o dia. Também não ocupe todo o seu dia, porque a gente tenta dividir assim, em horas líquidas e horas totais. Vamos falar assim. Essas horas líquidas, por exemplo, é o que a gente conseguiu fazer e essas totais são tipo o nosso dia inteiro. A gente, por exemplo, definiu 1 hora de prazo para fazer um exercício. Você não vai conseguir focar 1 hora naquele exercício. Você vai focar, por exemplo, assim, conseguir focar 40 minutos e 20 daqueles minutos, por exemplo, você sai para beber água, ou você sai para tomar um café, alguma coisa assim, mas você não vai conseguir fazer aquilo tudo. Mas, assim, 1 hora, você ficou 40 minutos, já é um avanço, assim, extraordinário na sua meta. Exatamente. Você tem que realmente fazer isso que ele falou. Você tem que começar a quebrar as atividades também em partes menores, né? Quanto menor for a atividade, mais fácil vai ser de fazer ela. Então você tem que colocar na sua cabeça. Não precisa você focar 1 hora. Assim, é muito complicado você passar 1 hora 100% focado numa atividade. Mas se você quebrar aquilo lá em pequenas tarefas, 20 minutos, 25 minutos, e fazer uma pausa, cara, no final do dia já ter produzido muita coisa. Porque, por exemplo, você pode quebrar também, você pode determinar, por exemplo, em 1 hora eu vou estudar inglês.
Mas dentro dessa 1 hora eu vou gastar 20 minutos para ler um texto em inglês, 20 minutos para escutar um texto ou um vídeo e 20 minutos para escrever alguma coisa em inglês. Você pode, por exemplo, dividir aquele tempo para fazer o estudo de inglês, mas dividir o estudo de inglês em partes menores para você fazer, entendeu? E você pode também jogar essas partes menores durante o dia, você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode fazer a leitura de manhã, escuta à tarde, a escrita à noite. Você não precisa fazer tudo de uma vez também. Fica muito mais fácil quando você fala pro seu cérebro: olha, cérebro, eu vou focar aqui por 20 minutos, tá bom? Não vai ser 1 hora não. Não vai ser tão sofrido isso não. É bem mais fácil. Bem mais fácil também. O quarto passo aqui agora, o primeiro, lembrando, é o desejo claro. O segundo, transforme isso em metas. Sim. O terceiro, a gente acabou de falar, que é a questão da rotina. Rotina, usando o Google Agenda. Rotina, falando da priorização e do Google Agenda. E agora o quarto passo é aprender a dizer não. Exatamente. Para cada sim que você disser, você vai ter que dizer pelo menos uns 5 nãos. Porque a cada pessoa que te convidar para fazer alguma coisa, você vai falar: não posso porque eu tenho que fazer aquilo. O nosso maior problema é tentar agradar todo mundo. Isso é muito complicado. Porque a gente fica falando: nossa, se eu falar não para aquela pessoa, o que ela vai pensar de mim? E assim, isso é uma coisa muito complicada em toda a vida de todo mundo. Então não importa se é o seu papagaio pedindo comida ou é sua mãe pedindo para você lavar a vasilha, você vai falar. Você não vai falar não. Você pode até falar: já vou daqui a pouco, mas você não vai falar não. E a gente tem que saber, a gente tem que aprender a dizer não, porque é muito complicado você lidar com tudo que acontece na sua vida. E assim, muitas coisas... O avião. Ih, avião, cara. Muitas coisas na sua vida, você vai ter que realmente fazer um trade-off. O que vale a pena, o que não vale a pena você ter na sua vida. Trade-off é priorização. Ele é engenheiro de produção e esquece que nem todas as pessoas são engenheiros. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para conquistar outra. Isso em qualquer área da sua vida. Se você quer ir para academia, se você quer ficar em forma, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Isso sempre na sua vida. Se você quer se tornar um estudante melhor e se destacar durante a graduação, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para acontecer isso. Ninguém chega num caminho fazendo tudo. Então, assim, ninguém chega num determinado ponto fazendo tudo que oferece para você. Então, muitas vezes vai ter que dizer não e saber dizer não, porque é muito complicado você lidar com todos os sims. E assim, dizer não é pecado. A pessoa não vai ficar com raiva de você. Ou vai. Depende da situação. Mas a partir do momento que você começa a dizer não, você começa também a ganhar um pouco mais de respeito, porque sempre quando você fala: eu vou fazer sim, 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 a pessoa fala: não, manda pra ele que ele não vai recusar. Então, assim, você tem que se valorizar e colocar seus objetivos. Depende, ou a pessoa vai ver que você tá falando muito sim, não consegue fazer nada e vai falar: nossa, que cara lá só fala e não faz nada. Então, pois esse é um outro risco também, de você dizer sim para tudo e não conseguir dar conta de fazer tudo. Então você vai se tornar uma pessoa que não é confiável. Então, isso acontece. No nosso dia a dia, vocês com certeza tem vários exemplos. A gente também tem vários exemplos de pessoas desse jeito. Eu senti uma mágoa no ar aí, eu senti não vou mesmo, Essa questão de dizer não vai muito também do autoconhecimento. Quando a pessoa ela tem o conhecimento pleno da sua capacidade, ela vai começar a aprender a dizer não. Então, assim, defina o que você consegue fazer realmente no seu dia, porque, assim, se você começar a falar sim para todo mundo, eles vão ver que você é uma pessoa solidária, que quer ajudar, mas, assim, se você também não conseguir entregar tudo, eles vão ver que você... ele fala assim, mas ele não consegue fazer. Então, assim, vai muito do autoconhecimento, de você ver a sua capacidade. Muitas vezes a gente fala assim para muitas coisas que a gente não consegue cumprir. Aí a gente fica lá, passa carão e aí? Exatamente. Agora a gente fica nessa, assim, se eu disser não, a pessoa vai pensar que eu não quero ajudar, mas assim, explica pra pessoa, conversa direitinho com ela, fala assim: olha, eu não consigo fazer isso que você tá me pedindo por causa disso e disso e disso. Não é assim, você também falar não pra tudo
não é a resposta, mas explica assim, por que não, entendeu? Define o porquê e quando você puder, diga sim, entendeu? Então assim, é bem complicado essa questão do não, mas pense muito bem no que você consegue fazer e para dar a sua resposta sim ou não. Exato. E tem a questão aqui também do seu objetivo, né? Muito ligado a isso. Você tem um objetivo em mente. E aparece um monte de coisa querendo te atrapalhar a fazer esse objetivo. Vale a pena você dizer sim para tudo aquilo que você quer conquistar? Para tudo aquilo que você não quer conquistar, em detrimento daquilo que você quer conquistar? Aquilo vai atrapalhar seu objetivo? Se for atrapalhar, diga não, cara. Você tem que... Assim, é um pouco egoísta, né? Parece um pouco egoísta, mas você não pode salvar o mundo sozinho. Então, todo mundo tem seus problemas. E isso é um fator muito determinante quando você vai dizer não para alguém. O próximo passo aqui é um ambiente para que você tenha foco. Porque, assim, muita gente tenta focar na balada. Muita gente tenta focar em meio ao caos. Exato. Qual que é a possibilidade de você focar em meio ao caos? Tenta fazer uma leitura no meio de um baile funk. Nada contra bailes funk. Nada contra leituras. Mas os dois não combinam. Os dois são inversamente proporcionais. Não tem como você se concentrar em alguma coisa, sendo que a atenção da música, por exemplo, nesse exemplo, vai te tirar todo o foco. Então, crie um ambiente. Eu sugiro para vocês, assim, principalmente nesse tempo de quarentena que a gente está em casa, muitas famílias são barulhentas. Tem um fonezinho de ouvido, coloque alguma música calma ou alguma música agitada, depende da pessoa. Mas assim, a música vai tirar um pouco do seu foco? Vai. Mas é melhor do que você... Por exemplo, a música vai estar ali constante no seu ouvido. O barulho que vai vir da sua casa, por exemplo, vai ficar... Às vezes sai um grito, às vezes sai uma conversa, às vezes você para escutar. Então toda hora você vai ficar saindo da sua concentração. Com a música não. Com a música você vai estar escutando ela constantemente e vai estar fazendo a sua atividade. Então, assim, vocês entenderam onde que eu quero chegar aqui? Não vai ficar toda hora, tô focado, sai do foco, tô focado, sai do foco, tô focado, sai do foco. Então, essa questão do ambiente é até mesmo para te ajudar a se concentrar melhor no que você quer fazer naquele momento. Exatamente. Você quer falar alguma coisa? Nessa questão do ambiente é muito importante para a gente conseguir concentrar, né? Que o Igor falou. Porque se você ficar indo e voltando toda hora, você não vai produzir nada durante o dia, cara. Então, procure algum lugar calmo, assim, vai depender da situação que você quer fazer também, né? Daquilo que você quer fazer. Mas procure um lugar ideal para a atividade que você quer realizar. Se você quer, igual o Igor falou, se você quer ler, vai ler sozinho, cara. Não dá para você ler no meio de um grupo. Vai fazer as coisas da maneira egoísta. Tem que ser egoísta às vezes. É ruim de ouvir isso, mas é a verdade. Às vezes tem que ser um pouco solitário. E isso é bom para nossa vida. O sexto passo é foque em uma coisa de cada vez. A gente já falou aqui, Sim, meio indiretamente desse ponto, mas é a questão que eu tinha falado anteriormente. Quando você foca em uma coisa de cada vez, você coloca toda a sua concentração ali. Então, o cérebro humano ele não consegue focar em... Quando você está fazendo uma coisa, por exemplo, você foca 100% naquela coisa. Chega uma coisa, você divide aquela atenção. Chega outra coisa, você divide a atenção por 3. Então, nunca que você vai conseguir fazer tudo de uma vez. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Mas, ao meu ver, atrapalha, principalmente na questão de produtividade mesmo. Porque quando você está fazendo alguma coisa, por exemplo, eu estou digitando o meu TCC. Aí eu paro... digitando, aí eu paro aqui, não, respondi aqui, não, compra essa carne aí para o almoço aí. Aí tá aqui, volto pro meu TCC, aí chega meu irmão, você saiu hoje? Não, eu tô aqui fazendo meu TCC. Aí, exatamente. Entendeu? Então assim, quando você tá focado em uma coisa só, esse exemplo aqui que eu citei, claro que é um ambiente meio caótico, mas assim, na República. Tente focar em uma coisa só de cada vez, que você vai ver que a sua produtividade vai dar um boom. E não foque nessa coisa por muito tempo, que o nosso cérebro ele meio assim, vai dividindo as coisas, igual a gente está falando aqui durante o vídeo. Tem uma técnica muito interessante nisso também, que é a Pomodoro, né? Você vai focar em determinado tempo e você vai descansar ou fazer qualquer coisa que você quiser
em uma proporção desse tempo. Por exemplo, você foca 25 minutos, é o que eu faço. Foco 25 minutos, faço o que eu quiser em 5 minutos. Ou seja, nesses 5 minutos eu posso mexer no Instagram, responder o WhatsApp, fazer qualquer coisa que eu quiser, literalmente qualquer coisa. Mas eu me obrigo a focar 25 minutos para eu ter aquela recompensa. Sempre que você trabalha com rotina e recompensa, seu cérebro entende, beleza, a gente vai focar por 25 minutos, mas daqui a pouco a gente vai se divertir um pouquinho. Então você vai fazendo isso... Avião de novo, cara. Agora é helicóptero. Mas sempre quando a gente está falando do nosso cérebro, sempre quando a gente está falando do nosso cérebro, a gente vai focar por 25 minutos, mas daqui a pouco a gente vai ter uma recompensa, fica muito mais fácil, o tempo passa muito mais rápido, dependendo da atividade que você está fazendo, né? Porque tem atividade que é chata pra caramba de fazer. Exatamente. Exatamente. Tem um aplicativo muito interessante, ele se chama Florist. Ele é como se fosse um cronômetro. Lá você pode cronometrar até 2 horas, mas assim, para aplicar a técnica você pode colocar lá 25 minutos e colocar, porque aí ele dá um sinalzinho. E ele tem um sistemazinho de recompensa também. O nome é Florist, porque é floresta. Se você cumprir aquele prazo que você determinou durante aquele tempo, por exemplo, 25 minutos. Se em 25 minutos você não mexer no seu celular e acabar lá, e ele vai dar o apitozinho que acabou, você tem uma árvorezinha plantada na sua floresta. E aí você vai vendo, isso aqui serve como um indicador, serve para mostrar o seu progresso de foco. Quando você, por exemplo, definiu esses 25 minutos e ficou sem mexer no celular, você vai ver as suas árvorezinhas crescendo. Se você vê que a sua florestinha está cheia de árvore, é porque você está conseguindo focar. Exato. Senão, alguma coisa está errada. E essa questão de focar uma coisa de cada vez também entra muito naquela de é melhor ter uma atividade feita e bem feita do que ter 10 atividades não feitas e ainda assim porcamente feitas, né? Então, assim, é melhor você focar numa coisa de cada vez e se livrar daquilo de uma vez. Então, e tem uma questão também de ter atividade mais difícil. Então, sempre quando você for fazer essa questão do foco, você tem que pegar a atividade mais difícil primeiro, que você se livra daquilo e depois você vai só escalonando isso e fazendo as atividades mais tranquilas de fazer durante o seu dia. Até mesmo durante o dia, é comprovado já cientificamente que quanto mais cedo, mais o nosso cérebro está ali preparado para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando você tem que fazer alguma coisa mais difícil, faça logo pela manhã. Por exemplo, eu acordo, ao acordar, eu já faço meu exercício, porque é uma coisa que eu sei que quando eu chegar do trabalho eu não vou fazer. Exato. Então eu acordo, faço meus exercícios físicos e já saio do trabalho pronto para fazer meu trabalho, porque eu já fiz meu exercício. Exato. No meu caso, eu acordo e estudo inglês e estudo espanhol, porque se eu não fizer isso quando eu acordar, eu não vou fazer durante o dia, porque às vezes é chato. Exatamente. Agora vamos para o 7º passo, que é delegue trabalhos. Principalmente em grupo. Delegue as atividades. Agora, voltando bem para o meio acadêmico, quando você está fazendo um trabalho em grupo, sempre tem alguma coisa que alguém é melhor do que a outra. Exatamente. Então, assim, veja no que o seu grupo é melhor, veja qual a habilidade individual de cada um e delegue. Não tente levar o seu trabalho todo pelas costas. Às vezes é necessário, às vezes é necessário. Mas tente dividir no início, delegue tarefas, faça isso, faça aquilo e vá cobrando essas entregas no tempo. Porque, assim, até mesmo para medir o resultado, o progresso e para facilitar para todo mundo, principalmente nas entregas, porque quando você divide e vai juntando depois aquele trabalho, fica muito mais fácil de tanto gerenciar o seu tempo, quanto de ver o projeto ficando pronto. Exatamente. Nessa questão entra muito, novamente, você não vai salvar o mundo sozinho. Então, assim, tem trabalho que a gente faz sozinho, tem trabalho que a gente faz sozinho, mas não é o ideal. E sempre a gente fala a mesma coisa, olha, não vou fazer o trabalho com aquele fulano, porque ele não faz nada. Só que no outro trabalho, o que está acontecendo? Está lá de novo a mesma pessoa. Assim, a gente começou a implementar isso durante a nossa graduação, num trabalho muito grande que a gente tinha para fazer, era um projeto muito grande, que demorou o semestre todo para a gente construir. A gente definiu, olha, vamos definir as tarefas de cada um e vamos fazer uma recompensa para aquela pessoa que realmente entregar. Porque a gente estava fazendo um projeto que só 4 pessoas, num grupo de 6, iriam para uma viagem se a gente conseguisse ganhar o prêmio principal, né? Que seria avaliado no final do projeto.
Ganhamos o prêmio e não viajamos. Obrigado, Covid-19. Pois é, a gente ganhou e não viajou. Mas enfim, você tem que detalhar aquilo para cada pessoa. Cada pessoa tem que saber o que ela vai fazer, porque fica muito mais fácil você cobrar direcionado. Então, se aquela pessoa não está fazendo, é só você cobrar ela. Ela vai ver que ela não fez. Então, assim, você não vai ter culpa nenhuma em relação a isso. E a pessoa ela vai realmente prestar mais atenção no que ela tem que fazer. Então, entra muito nessa questão. Não tenta salvar o mundo sozinho. Delegue as tarefas, divida os trabalhos. Aqui entra a parte, não seja egoísta. Você pode ser egoísta para estudar, mas aqui, na hora de delegar, você não pode ser egoísta. Então, na hora de fazer trabalho em grupo, faça trabalho em grupo, não faça sozinho. Não tem nem muito o que falar, não, porque Exato. assim, trabalho em grupo já demanda um certo, Trabalho em grupo geralmente uma certa paciência. O vamos dizer grupo é assim, de 8 porque- pessoas e 2 fazem, mas enfim. Exato, é 80-20. Entendeu? Então, assim, é meio difícil, até como a questão do não. Porque você tá vendo que a pessoa não vai entregar, aí você tem que começar a fazer, porque senão não vai ter entrega. Sim. Aí você tem que ter uma metodologia muito bem definida, porque, assim, é muito complicado, porque se você não fizer, você não vai ganhar os pontos. Aí conversa com o seu professor, conversa muito com o seu grupo para estabelecer bem essas divisões, porque assim, você precisa fazer o trabalho, você precisa dar nota. Então, assim, não vai deixar de fazer o trabalho porque a gente mandou vocês delegar a tarefa para o pessoal do grupo. Então, se você vê que o caboclo é um sem vergonha, ou uma sem vergonha, que não tá fazendo, faça, mas dá um jeito de punir esse infeliz. Exatamente. E assim, não tenha medo de expulsar mesmo o carinha do grupo, não. Porque assim, se ele não tá fazendo nada, não tá contribuindo com nada, cara, não leve ele nas costas. Ele vai ser um profissional, sinceramente, medíocre. E assim, não faz sentido você fazer isso. Não faz sentido. No passo aqui, como fazer, esses são os 7 passos principais. Mas agora eu vou falar aqui uns 3 passos onde é mais voltado para a mente, onde é mais voltado assim, para o seu psicológico, na hora que você for marcar, por exemplo, um compromisso. Aqui já não faz mais parte do seu planejamento, mas quando você estiver, por exemplo, interagindo com outra pessoa. Principalmente na gestão do tempo, a gente tem que pensar muito bem no emocional. Quando a gente está vamos falar assim, numa situação onde mexe mais com a emoção da gente, por exemplo, um convite, a gente tende a aceitar não porque a gente é capaz de fazer aquilo, mas porque a gente está emocionalmente envolvido com aquilo. Então, assim, não marque um compromisso imediatamente. Tente, por exemplo, quando alguém fizer um convite para você, fale com ela que você vai olhar realmente na sua agenda, o que você tem para fazer, se você tem aquele tempo disponível, se você consegue fazer aquele compromisso acontecer. Porque assim, quando você está ali com a pessoa você está naquele cunho emocional, você já está envolvido numa conversa, você já está ali com aquele, meu amigo me convidou para fazer não sei o quê. Mas assim, você vai tender a dizer sim por causa que ele é seu amigo ou ela é sua amiga. Então assim, não aceite de primeira os seus compromissos. Olhe, analise bem se você pode ou não fazer aquele compromisso. Quer falar? Essa entra muito na questão de realmente de emocional, né? Vou dar um exemplo aqui de você marcar 2 encontros no mesmo dia. Se você fizer isso, cara, você vai estar numa enrascada muito grande. Então, assim, você realmente tem que pensar antes. E não tem problema falar, depois eu vou olhar na minha agenda e te dou uma resposta. E se for pra falar não, assim, dói no coração? Dói no coração, mas você tem que realmente novamente fazer o trade-off aqui. Vale a pena eu realmente fazer isso? Eu tenho outra coisa para fazer que seja mais importante do que isso? Então você tem que avaliar muita coisa em relação a isso. Que exemplo! Vamos lá. O segundo passo aqui, principalmente nessas questões de compromisso, aproxime o compromisso. O que significa esse aproximar o compromisso? Por exemplo, pense assim, se o compromisso fosse semana que vem, eu teria como fazer esse compromisso? Porque assim,
você vai tirar um pouco do cunho emocional ali e vai pensar, não, semana que vem eu tô muito apertado. E veja também principalmente o sentimento que você vai ter se você puder ou não fazer aquilo. Por exemplo, se você puder fazer, você vai se sentir aliviado ou você vai ter um pouco de ressentimento assim, ah, eu vou ter que fazer isso. Isso é um grande indicativo que você não deve fazer. Porque assim, se você vai estar com uma sensação ruim ou sentir uma sensação de alívio por não ter que fazer, é porque você não tem nem necessariamente a capacidade de fazer aquilo, mas assim, você não quer fazer, então já é um indicativo que não faça. Exatamente. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente não quer fazer e só fez porque a gente não soube dizer não. Então a gente volta lá no passo 4, né? Você tem que primeiro aprender a dizer não para depois começar a antecipar seus compromissos aí. O terceiro passo é justamente isso. Pensar se aquele compromisso fosse cancelado, eu sentiria alívio ou eu sentiria remorso? Não. Remorso. Arrependimento. Que não era mesmo. Mas, assim, eu sentiria alívio ou eu sentiria arrependimento? Esse indicativo, você vai estar usando o sentimento. Eu acabei de falar para tirar a questão do sentimento, mas você vai estar usando, assim, o sentimento para avaliar o sentimento. É meio complexo? É meio complexo, mas... É o cérebro humano, cara. É o cérebro humano. Essa é a explicação mais justa que tem. Avalie, assim, se você sentir alívio, é porque não era para fazer. Se você sentir arrependimento, é porque ou você se importa muito com a pessoa, aí sim tem que agir com o racional. Eu consigo fazer isso? E se não, diga não. Porque esse é o principal passo pra gente não se frustrar depois e não frustrar ninguém mais. Exatamente. E agora passando aqui um pouco do resumo do vídeo, né? Primeira coisa, comece a gerenciar o tempo para você ver quais atividades estão preenchendo seus dias. Você vai descobrir que tem muito mais tempo que você imagina que tem. Tenha um objetivo claro em mente, transforme isso em metas, então você tem seu sonho grande lá, quebre esse sonho em sonhos menores, crie rotinas para você atingir esse seu sonho. Uma ferramenta que a gente recomenda para fazer isso é o Google Agenda, então você vai começar a colocar no seu calendário lá o que você tem que fazer todos os dias. Saiba dizer não, que você tem aquele objetivo maior, então você vai precisar dizer não para milhares de outras coisas para aquilo realmente aconteça. Prepare um ambiente ideal para você focar. A gente fez um vídeo completíssimo sobre isso. Foque em uma coisa de cada vez, isso é de suma importância. Não tente conquistar o mundo inteiro de uma vez. Foque naquilo que realmente faz sentido para você. E delegue as tarefas. Comece a delegar e comece a dividir e compartilhar as coisas também. Esses são os passos principais para que você tenha um gerenciamento de tempo top, que você consiga entregar tudo que você se planejou para entregar. Então, assim, o gerenciamento de tempo, ele entra muito na produtividade. Então, não tem muito como separar uma coisa da outra. Mas, assim, se você seguir esses passos aqui, você vai ver que vai ter um boom, assim, no seu gerenciamento de tempo. Tenha mais esse controle, assim, de objetivos, metas, como chegar na meta, dizer não. É muito emocional também, mas é necessário fazer isso. Então aqui a gente vai terminar mais um vídeo aqui da Destaque, onde vocês aprenderam como gerenciar o seu tempo. Eu tenho um convite também para vocês. A gente gravou uma videoaula, ela vai estar disponibilizada gratuitamente. Aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, onde a gente vai te ensinar a aprender alguma coisa e reter mais o conhecimento que você aprendeu naquela determinada aula. A gente criou também um plano de ação, vai ter uma planilha lá que você pode baixar e fazer junto comigo lá no vídeo o seu planejamento de matérias, de aulas, do que você tem que estudar, de como aprender e como reter esse conhecimento. Então, finalizamos aqui mais um vídeo da Destaque. Muito obrigado, você que está aqui até agora. Nos vemos na próxima com mais um tema levantado por vocês universitários. E até mais. Falou. Até mais. Falou pra vocês. Tchau, tchau.